Não com um tiro ou uma faca, mas com o veneno lento das palavras que ele nunca imaginou que eu pudesse cuspir. 2 meses depois, quando a minha mãe veio mendigar o mesmo, eu ri na cara dela, um riso que ecoou pelas ruas de Lisboa como o sino da sé de Mafra anunciando o fim de uma era podre. E agora, enquanto o sol se põe sobre o Tejo, eu sei que a vingança não é um ato, é uma herança que eu roubei deles para me tornar o monstro que eles sempre foram. O cheiro de mar salgado misturava-se com o fedor de peixe frito das tascas do Bairro Alto quando o meu pai apareceu à minha porta, naquela tarde de verão de 2024. Eu tinha 32 anos, um apartamento modesto no Chiado, conquistado com noites insones a programar apps para startups que me pagavam mal mas me davam a ilusão de independência. Ele, o Manuel, antigo pescador de Cascais que trocara as redes pelo vício das apostas no casino do Estoril, batia à porta como se fosse o dono dela. Filho, preciso de ajuda, disse ele, os olhos evasivos fixos no chão rachado do corredor. Eu sabia o que viria a seguir, o discurso ensaiado sobre tempos difíceis, a reforma que não chegava, a mãe doente que na verdade era só uma desculpa para mais uma garrafa de aguardente. Deixei-o entrar, não por piedade, mas porque parte de mim ainda se lembrava do homem que me ensinara a tirar a rede no mar aos 10 anos, quando as ondas de Sintra nos batiam como promessas de aventura. Sentámo-nos à mesa da cozinha, onde o meu café arrefecia numa caneca com o brasão do Benfica rachado. Ele pediu 5.000 euros. Só um empréstimo, João. Eu pago na próxima quinzena, palavra de homem. Ri-me baixinho, um riso seco como o vinho do Douro que ele tanto adorava. Palavra de homem. Como a que deste à mãe quando prometeste não jogar mais. Ele baixou a cabeça, as mãos calejadas tremendo ligeiramente, não de vergonha, mas de abstinência. Contei-lhe a história da minha vida financeira, o salário apertado, as dívidas do curso de Engenharia Informática em Coimbra, o carro que eu comprara pronto para não depender de ninguém. Mas ele insistiu, os olhos agora fixos nos meus, implorando como um cão vadio na praça do comércio. No fim, emprestei-lhe o dinheiro. Não todo, mas 3.000, transferidos pelo MBWay enquanto ele murmurava agradecimentos que soavam a mentiras antigas. Saí com ele para a rua, o sol de Lisboa queimando as minhas costas como um ferro em brasa. Obrigado, filho. És o melhor. Apertei-lhe a mão, sentindo os calos das redes que ele abandonara, e pensei, vou cobrar isto de uma forma que tu nunca imaginarás. Voltei para casa e abri o meu laptop, não para trabalhar, mas para começar a cavar o túmulo dele, digital, invisível, mas letal. Os dias seguintes foram um limbo de rotina, código, cafés no Martinho da Arcada, olhares furtivos para o telemóvel à espera de uma mensagem de pagamento que nunca veio. Em vez disso, veio o silêncio, pontuado por posts no Facebook dele, fotos de cervejas no areal de Carcavelos, legendas sobre vida boa com amigos de verdade. Eu seguia online desde os 20 anos, uma vigilância silenciosa que me permitia medir o abismo entre o pai que eu sonhara e o homem que ele era. Aos 15, ele perdera tudo no casino, a casa em Oeiras, o barco, a dignidade. A mãe e eu ficáramos com as migalhas, mudando-nos para um T2 no lumiar onde o mofo nas paredes nos recordava diariamente da nossa queda. Mas eu reconstruíra-me. Formado com distinção, emprego remoto que me permitia vaguear por Lisboa como um fantasma moderno, encontros casuais com mulheres que me faziam esquecer o vazio familiar por uma noite. Ainda assim, aquele empréstimo era uma ferida aberta. Comecei a planear. Primeiro, contactei um antigo colega de Coimbra, o Rui, carético que agora trabalhava para uma firma de cibersegurança em Porto. Preciso de rastrear transações, disse-lhe eu numa chamada criptografada. Ele riu-se. Vingança familiar. Clássico português. Enviou-me ferramentas, scripts para monitorizar contas bancárias, apps para seguir geolocalizações via redes sociais. Nada ilegal, só o suficiente para ver a podridão. Descobri que os 3.000 foram direto para o Estoril. Apostas em roleta, blackjack, as máquinas que devoram almas como um minotauro. Ele perdia, ganhava um pouco, perdia mais. Segui os padrões, saídas noturnas às terças e sábados, quando a mãe pensava que ele estava no clube de pescadores. Liguei-lhe uma vez, fingindo preocupação. Pai, e o dinheiro? Ele gaguejou, está quase, filho. Uma cartada boa e pago tudo. Desliguei e esmaguei o telemóvel contra a parede, o plástico estalando como ossos partidos. Naquela noite, bebi um copo de Porto sozinho no balcão de um bar no Cais do Sodré,
ouvindo fado que falava de saudades e traições, e jurei que ele pagaria não com euros, mas com o que restava de si mesmo. 2 semanas viraram um mês. O saldo da minha conta piscava em vermelho, e com ele, a raiva fervia como o caldeirão de uma bruxa alentejana. Comecei a colecionar provas, screenshots de posts, extratos falsos que eu manipulava no Photoshop para simular dívidas maiores, gravações de chamadas onde ele prometia o impossível. Encontrei-me com o Rui num café em Alfama, as mesas coladas umas às outras como segredos sussurrados. Queres ir mais fundo? Perguntou ele, os olhos brilhando com o trilo do proibido. Eu assenti. Ele ensinou-me a phishing básico, um e-mail falso de um banco, pedindo confirmação de dados. O meu pai, ingênuo como sempre, mordeu a isca. Em horas, tive acesso parcial à conta dele, não o suficiente para roubar, mas para ver o caos, overdrafts, empréstimos a agiotas de Chelas, uma amante em Setúbal que recebia 200 euros mensais. A fúria cresceu como era venenosa nas paredes do meu apartamento. Lembrei-me da infância, noites em que ele chegava bêbado, gritando que o mar o traíra, batendo na mãe até eu intervir com um corpo de miúdo. Ela, a Maria, sempre perdoava, cozinhando bacalhau à brás na manhã seguinte como se o sangue nas toalhas fosse só molho de tomate. Eu odiava-os a ambos por isso, por me ensinarem que o amor é uma prisão de onde se sai mutilado. Mas o pai era o pivô, o eixo da roda que nos esmagava. Decidi, a vingança seria lenta, psicológica, como o vinho que amadurece em Cavos do Douro até explodir em acidez. Comecei com mensagens anónimas. Um número Burner, comprado num quiosque da Baixa. Sei o que fizeste com o dinheiro do teu filho. Paga ou conto tudo à Maria. Ele respondeu em pânico, quem é? Erro meu, juro. Enviava fotos, ele no casino, timestamps exatos. Ele implorava, transferia 500 euros, um pedaço do inferno que eu lhe devolvia anonimamente para um orfanato em Benfica, o bairro onde crescera pobre. Era o meu twist, não roubar, mas expor a podridão para que ele a comece sozinho. O mês 2 trouxe a reviravolta. A campainha tocou numa manhã chuvosa de outono, o teste cinzento refletindo o meu humor. Era a mãe, os cabelos grisalhos soltos como algas encalhadas, o casaco puído de lã que eu lhe comprara no ano anterior. João, meu menino, disse ela, abraçando-me com um cheiro a lavanda misturado com desespero. Sentámo-nos no sofá, o mesmo onde eu passara noites a programar fugas virtuais. Ela chorava baixinho, contando a história, o pai perdera tudo de novo, a casa em risco de penhora, as contas de luz cortadas. Só 4.000, filho. Para salvar-nos. O soco no estômago foi pior que o do pai, porque dela eu esperava mais. Ela, que me lera contos de essa de Queiroz à lareira, que me incentivara a estudar quando o pai dizia que pescadores não precisam de livros. Agora, ali estava, mendigando como uma prostituta no Rocio. Mãe, e o pai? Ele pediu-me há 2 meses e sumiu. Ela baixou os olhos, murmurando, ele tem vergonha. Mas somos família. Família. A palavra soava a veneno agora. Ri-me, um riso cortante que a fez recuar. Família é o que me deixaste, mãe. Sozinho em Coimbra, a trabalhar fins de semana para pagar propinas enquanto você jogava ao monopólio com as minhas poupanças. Ela insistiu, as lágrimas agora genuínas, ou assim pareciam. Contei-lhe tudo, as apostas, a amante, as mentiras. Ela negou, gritou que eu era ingrato, que o sangue é mais grosso que a água salgada do Atlântico. Mas eu via a verdade nos seus olhos, ela sabia, sempre soubera, e escolhera o silêncio. No fim, dei-lhe 1.000 euros, não por amor, mas para plantar a semente. Usa bem, mãe. Ou eu conto ao mundo inteiro como os Costa de Lisboa vivem às custas dos filhos. Ela saiu, porta batendo como um verdito final, e eu fiquei ali, o telemóvel na mão, a chuva martelando as janelas como dedos acusadores. Liguei para o Rui imediatamente. Agora é a 2. Preciso de mais. Ele riu, um som rouco de quem já vira famílias portuguesas desabar como castelos de areia em Matosinhos. Vais queimar tudo, João. Pensa bem, vingança é como o fado, bela mas deixa-te rouco. Ignorei-o, naquela noite, mergulhei no dark web via VPN, comprando identidades falsas por bitcoins que eu minerara em noites perdidas. Criei perfis, um credor impiedoso de Loures, uma amiga da amante em Setúbal.
O plano desdobrava-se como um mapa antigo de Piri Reis, traçado com linhas de tinta invisível. Primeiro, pressionei o pai mais forte. E-mails para os agiotas que eu identificara, anónimos, mas com detalhes que os fariam crer numa fuga dele. O Manuel Costa deve 10.000. Está a planear sumir para a Espanha. Eles ligaram-lhe, eu ouvi a chamada hackeada, gritos, ameaças de joelhos partidos em becos de Alcântara. Ele chorava ao telefone para a mãe, prometendo mudança, mas eu via os posts, mais uma noite no Estoril, desta vez com a amante, uma morena de pernas longas que postava selfies com legendas sobre amor proibido. A mãe era o alvo mais delicado, porque o seu veneno era subtil, como o azeite que escorrega e mancha sem alarde. Comecei com cartas enviadas para a casa no Lumiar, sem remetente, descrevendo cenas que eu inventava mas que ecoavam verdades. A tua mulher sabe das tuas noites no casino. Ou prefere fingir enquanto o filho paga as faturas? Ela respondeu num e-mail que interceptei, sim, a Chiara o dela também, um truque simples via password reutilizada de um fórum de receitas alentejanas. Para de atormentar-nos, por favor. Somos fracos, mas amamos-te. Amamos-te. As palavras queimavam como pimenta malagueta no assado de porco. Decidi elevar o jogo. Criei um site falso, Verdades Escondidas dos Costa. Anónimo, hospedado num servidor em Amsterdão, com fotos picheladas do pai no casino, extratos editados mostrando desvios para a amante, depoimentos falsos de vizinhos descrevendo brigas noturnas. Enviei o link para ambos, via SMS de números descartáveis. O pai ligou-me em pânico, João, és tu. Para com isto, filho. Vão-me matar. Neguei, voz calma como o Douro em dia de calmaria. Não sei do que falas, pai. Mas se devolves o dinheiro, talvez pare. Ele transferiu 1.000, suado, e eu doei para uma associação de apoio a jogadores em Lisboa, ironia pura, como regar um deserto com vinho. A mãe veio à minha porta de novo, uma semana depois, os olhos inchados como ameixas maduras. Vi o site. É verdade. Sentei-a, servi-lhe chá de camomila, gesto maternal invertido. Contei partes, sim, a amante existia, chamava-se Ana, trabalhava num bar em Cascais. Não era só dinheiro, era o padrão, o ciclo que eles teciam à minha volta desde que eu nascera. Ela soluçava, mãos no rosto. Eu sabia, mas neguei. Para te proteger. Proteger. Rima alto, o som enquanto no apartamento como gargalhadas de demónios no inferno de Dante. Proteger. Mandando-me mendigar bolsas de estudo enquanto o pai perdia o nosso futuro na roleta. Naquela conversa, quebrei-a, descrevi memórias, a vez em que, aos 12, a ouvi implorar a um tio por 500 escudos para comida, enquanto o pai dormia a roncar no sofá. Tu foste cúmplice, mãe. Não vítima. Ela levantou-se, trêmula, e cuspiu, és um monstro, como ele. Saiu, porta aberta para o vento de novembro que uivava como lobos no Gerês. Fechei-a devagar, sentindo o primeiro gosto doce da vitória, não no dinheiro, mas na rachadura da fachada que ela usava como armadura. Os dias seguintes foram um turbilhão. O site viralizou em grupos de Facebook locais, escândalo em Lisboa, pai aposta a herança do filho. Comentários choviam, típico mais português, fraco como vinho azedo. O pai foi expulso do clube de pescadores, amigos viraram costas como marés em retirada. Liguei para a amante, voz distorcida, o Manuel está falido. Foge enquanto podes. Ela bloqueou, poços sumiram, um vazio digital que o deixou a flutuar como um barco sem leme. Eu dormia melhor, sonhando com o Tejo limpo, sem os detritos das mentiras familiares. Mas a vingança, como o bacalhau, precisa de sal, e o meu ainda não estava pronto. O Rui avisou, estás a brincar com fogo, João. Eles vão unir-se contra ti. Tinha razão. Uma noite, o telefone tocou, número da mãe. Vem à casa. Precisamos de falar. Todos. Aceitei, coração batendo como tambores de um rancho folclórico no Santo António. Era a armadilha perfeita, ou a minha. Cheguei ao Lumiar sob uma lua cheia que banhava as ruas em prata fria, o ar cheirando a castanhas assadas de um vendedor ambulante. A casa era a mesma, porta de madeira lascada, azulejos partidos no hall. Eles esperavam na sala, o pai de pé como um touro ferido, a mãe sentada,
mãos entrelaçadas como em oração. Senta-te, João, disse ela, voz suave como seda rasgada. O pai começou, sabemos que és tu. O site, as mensagens. Para com isto, ou chama a polícia. Ri-me, sentando-me na cadeira que rangia como ossos velhos. Polícia. Por expor verdades. Contem-nos como me sugaram seco desde os 18. A discussão explodiu como fogo de artifício no São João. Ele gritou, acusando-me de ingratidão, de abandonar a família pelo mundo moderno. Ela chorava, apelando para o sangue, para as noites em que me embalara com cantigas do Minho. Eu contra-ataquei com factos, datas de empréstimos passados, valores, promessas quebradas. Vocês não são família, são parasitas num hospedeiro que sobreviveu apesar de vós. O pai avançou, punho erguido, eco de memórias antigas, mas parou, olhos vidrados em lágrimas não derramadas. O que queres, então? O dinheiro de volta. Não, disse eu, voz baixa como o sussurro do vento em Belém. Quero que admitam. Que digam em voz alta, somos culpados. Destruímos o nosso filho. Silêncio caiu, pesado como chumbo de balas não disparadas. A mãe quebrou primeiro, perdão, João. Fui fraca. O pai grunhiu, eu. Errei. Mas para. Assenti, levantando-me. Bom. O site cai amanhã. Mas lembrem-se, uma recaída, e o mundo inteiro vê o vídeo que gravei agora. Toquei no telemóvel no bolso, sim, estava a gravar, app escondida rodando em segundo plano. Saí para a noite, o ar fresco limpando o suor da testa. Vingança parcial, mas o sabor era de vinho tinto encorpado, maduro. No entanto, no metro de regresso ao Chiado, um pensamento rastejou, e se eles contra-atacarem? O Rui mandou mensagem, eles contactaram um advogado. Cuidado. Sorri no escuro do vagão, luzes fluorescentes piscando como neurónios em short-circuit. Que viessem. Eu estava pronto para o próximo ato. O advogado era um tubarão de alfama, o tipo de homem que usa gravatas de seda e sabe os meandros do Código Civil melhor que o padre sabe o catecismo. Chamava-se Dr. Fernandes, escritório cheirando a charutos cubanos e segredos enterrados. Recebi a carta registada numa manhã de dezembro, o vento de noroeste uivando pelas ruas do Chiado como um lamento de viúva. Ação por difamação e assédio moral. Os seus pais, Manuel e Maria Costa, exigem 20.000 euros em danos e remoção imediata de conteúdo difamatório. Rima alto, o som e quando no apartamento vazio, café derramando na bancada como sangue fresco. Liguei para o Rui, voz urgente, eles moveram peça. Preciso de contra-ataque. Ele pausou, digitação ao fundo como chuva em telhado de zinco. Legal ou sujo? Sujo, respondi sem hesitar. Ele enviou ficheiros, guias para limpar rastros digitais, contactos para um detetive privado em Setúbal, o mesmo que usara para seguir a amante. Paguei 500 euros adiantados, via transferência anónima. O detetive, um ex-polícia chamado Vasco com cicatrizes de uma rusga em Chelas, ligou-me horas depois. A Ana, a amante, tem histórias. O Costa batia-lhe, ameaçava-a com dívidas. E a mulher? Sabia de tudo, mas ficava quieta por medo de divórcio sem pensão. As peças encaixavam como azulejos num painel de São Vicente. Marquei um encontro com Vasco num café em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se com o sal do Tejo. Ele era baixo, olhos de falcão, tatuagens desbotadas nos antebraços contando guerras passadas. Queres derrubar o império deles? Começa pela base, a pensão dela. A Maria trabalha como costureira em casa, mas declara rendimento falso para subsídios. Eu tenho provas, faturas manipuladas. Meu estômago revirou, não de nojo, mas de um prazer sombrio, como morder uma romã madura e sentir o sumo escorrer pelos dedos. Comecei a orquestrar. Primeiro, anónimos para a Segurança Social, e-mails com scans de faturas, apontando irregularidades. Nada que me ligasse, claro, proxy, VPNs, o arsenal digital do século XXI. Depois, pressionei a amante. Liguei para Ana de um número espanhol, eu sei do Manuel. Ajuda-me a expô-lo, e eu pago as tuas dívidas. Ela hesitou, voz trêmula como folhas de sobreiro no Alentejo, mas concordou.
Encontrei-me com ela num motel discreto em Oeiras, paredes finas e quando gemidos de quartos vizinhos. Contou tudo, os socos, as promessas de casamento falso, o dinheiro que ele desviava da família pobre. Gravei a luz baixa do candeeiro pintando sombras nos seus hematomas desbotados. De volta a Lisboa, o contra-ataque acelerou. O site evoluiu, nova secção, Vozes da Verdade, com transcrições editadas das gravações de Ana, anónimas, claro, mas devastadoras. Ele dizia que o filho era um otário, fácil de sugar. O pai descobriu, ligou-me num fúria cega, maldito. Vais pagar por isto. Desliguei, bloqueando o número, e enviei o link para o advogado Fernandes via mail falso. Veja o que o seu cliente esconde. O processo judicial abrandou, ouvi rumores de que Fernandes aconselhara acordo. Mas a mãe? A mãe era o coração podre. Descobri que ela contactara uma prima em Braga, pedindo dinheiro para o João, que está doente. Mentira pura, uma teia para estender a mim. Fui a Braga de comboio, o Minho passando em verdes infinitos que contrastavam com o cinzento da minha alma. Encontrei a prima, a tia Rosa, numa tasca de vinho verde, mesas de madeira gasta como rostos envelhecidos. A Maria. Sempre foi assim, João. Mentirosa como o diabo. Dei-lhe o número da minha conta, se ela pedir, diga que eu sei. E conte-lhe que o divórcio é inevitável. Regressei com munição. Liguei para ela, voz fria como o granito do Gerês. Mãe, para espalhar mentiras no norte. Eu sei da tia Rosa. Silêncio, depois soluços. Era para te ajudar, filho. Tu estás a destruir-nos. Não, corrigi, vocês destruíram-me primeiro. Agora, paguem o preço. Enforquei, sentindo o peso aliviado, como soltar âncora num porto seguro. O clímax veio numa noite de ano novo, fogos rebentando sobre o Tejo como confetes de destruição. O pai apareceu sozinho à minha porta, embriagado, olhos vermelhos como pimentos secos. Deixa-me entrar, João. Preciso de falar. Deixei, curiosidade misturada com desprezo. Sentou-se no chão, pois o sofá era de traidores. Eu errei tudo. A mãe. Ela incentivou. Dizia que eras rico agora, podias ajudar. O choque foi elétrico. Ela. Ele assentiu, lágrimas escorrendo na barba por fazer. Sempre foi ela a mestre. Eu era só o pau-mandado. O mundo inclinou-se. Todas as noites de infância, as desculpas dela, os silêncios cúmplices, não vítima, mas arquiteta. Levantei-me, punhos cerrados. Sai. E leva a mensagem, o próximo movimento é meu. Ele saiu cambaleante para a noite festiva, sirenes de ambulâncias ao longe como lamentos de fado. Naquela madrugada, enquanto Lisboa dormia sonada em vinho e promessas quebradas, planeei o golpe final. Não morte física, mas aniquilação total, expor a teia inteira, deixar que o mundo português, com sua moral católica e fofoqueira, os devorasse. O Rui ajudou, um vídeo compilado, narrado por mim em voz distorcida, enviado para jornais locais, o Diário de Notícias, o Correio da Manhã. Família de Lisboa, pai chegou um filho até à medula. Entrevistas anónimas, provas irrefutáveis. Dias depois, o escândalo explodiu. Artigos online, debates em rádios da Renascença, vizinhos batendo à porta deles com olhares de juiz e carrasco. O pai tentou suicídio, pílulas no motel de Sacavém, salvo por um empregado compassivo. A mãe desapareceu para um convento em Fátima, pedindo asilo espiritual. Eu recebi chamadas de repórteres, mas ignorei, vendo do meu apartamento o circo desabar. A vingança consumada deixou um vazio, como vinho bebido até à borra. Caminhei pelo Tejo ao amanhecer, gaivotas gritando acusações, e perguntei-me, quem era o monstro agora? Mas o sol nascente, dourado como ouro de Minas do Alentejo, sussurrou, sobreviveste. E isso bastava. O vazio pós-vitória era como o silêncio depois de um terremoto, o chão ainda treme, mas o ar fica pesado com poeira de ruínas. Janeiro de 2025 trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, o Tejo inchado como veias varicosas, espelhando o meu cansaço. O trabalho acumulava-se, bugs sem código, e-mails de chefes impacientes em startups de Silicon Valley que ignoravam o fuso horário português.
Mas eu funcionava no automático, o laptop aberto na varanda enquanto gotas batiam no corrimão como lágrimas não choradas. O Rui visitou-me uma tarde, trazendo pastéis de Belém numa caixa quente, o açúcar estalando sob os dentes como promessas falsas. Leste os jornais? Perguntou, olhos semicerrados contra a luz cinzenta. Assenti. O pai saíra do hospital, internado num centro de reabilitação em Sintra, irônico, a terra das fadas agora abrigando um demónio em recuperação. A mãe permanecia em Fátima, cartas para mim via correio, perdão, meu filho. Rezo por ti todas as noites. Queimei-as na lareira improvisada, cinzas voando pela janela como confetes de um carnaval acabado. Mas a vingança, eu aprendi, não acaba com o golpe, ela ecoa, como o fado que se agarra às paredes de Alfama. Começaram as repercussões pessoais. Colegas no trabalho sussurravam, o João dos Costa. Aquele do escândalo. Um cliente cancelou um contrato, alegando conflitos éticos. Perdi 2.000 euros num instante, o suficiente para me lembrar que o mundo julga sem misericórdia, como os inquisidores de outrora. Noite após noite, sonhava com eles, o pai afogando-se no Tejo, mãos estendidas, a mãe ajoelhada em azulejos frios, rosário partido. Decidi confrontar o vazio. Liguei para o centro em Sintra, marquei visita. O carro alugado serpenteava pelas estradas sinuosas, eucaliptos curvados pelo vento como penitentes. O edifício era moderno, paredes brancas como celas, cheiro a desinfetante misturado com desespero. O pai esperava na sala de visitas, magro como um santo esculpido, olhos fundos mas claros pela primeira vez. João, murmurou, voz rouca de abstinência. Sentei-me, distância de uma mesa entre nós, como uma barreira de vidro em museu. Ele falou primeiro, palavras tropeçando como pedras num caminho do Gerês. Eu mereci. Mas a tua mãe? Ela não era má, só perdida. Interrompi, perdida? Ela orquestrou tudo, pai. As mentiras, os pedidos. Ele baixou a cabeça, mãos trêmulas no tampo. Sim. Mas eu amava-a. E a ti? Amor. A palavra era uma faca agora, afiada como navalha de barbeiro em Leiria. Amor não suga a medula dos ossos. Amor constrói. Ele chorou então, soluços secos como folhas mortas, e pela primeira vez, senti pena, não dele, mas do miúdo que eu fora, ansiando por isso. Saí dali com o peso aliviado, mas não livre. Parei em Cascais, praia vazia sob nuvens baixas, ondas lambendo a areia como línguas de arrependimento. Liguei para Ana, a amante. Quero-te longe disto tudo. Ela riu, amarga, já estou, João. Mudei para o Algarve. Obrigada por me abrir os olhos. Desliguei, jogando uma pedra no mar, ricochete infinito, como as ondas da vida. De volta a Lisboa, o Rui propôs terapia. Não sou psicólogo, mas parece um barco sem leme. Recusei no início, orgulho português como escudo. Mas as noites pioraram, insónias, garrafas de vinho do Dão esvaziadas sozinhas, código com erros que me custavam horas. Marquei sessão com uma terapeuta no Bairro Alto, doutora Sofia, uma mulher de 50 anos com óculos de ar fino e sotaque transmontano que cortava como faca de caça. As sessões eram um espelho quebrado. Por que a vingança, João? O que ganhaste? Perguntava ela, voz suave mas incisiva. Respondia com fúria inicial, justiça. Eles mereciam. Mas aos poucos, as camadas descascavam. Falei da infância, o pai ausente nas pescarias que eram fugas, a mãe costurando vestidos para noivas que nunca seriam felizes como ela fingia. Eu vinguei-me deles, mas castiguei-me mais, admiti numa sessão, voz embargada. Ela assentiu, a dor é hereditária, como o vinho. Mas podes vinificar novo. Enquanto isso, o processo judicial arrastava-se. O Dr. Fernandes contactou-me, os seus pais retiram a queixa. Em troca, silêncio eterno. Assinei, alívio misturado com vazio. O site caiu, ficheiros apagados como memórias reprimidas. Mas o escândalo deixara marcas, o pai perdera amigos, a mãe voltara do convento, magra e silenciosa, vivendo de costura esporádica. Uma tarde de primavera, flores de jacarandá roxas carpetando as ruas do Chiado, ela apareceu à minha porta. Não mendigava, trazia um prato de arroz de marisco,
vapor subindo como ofrenda. Não para perdoar, disse, olhos baixos. Só para dizer, eu errei. E amo-te, mesmo partido. Deixei-a entrar, sentámo-nos em silêncio, colheres tilintando como sinos de réplicas. Não perdoei, perdão é luxo para santos, mas comi, o sabor salgado do mar recordando origens. O pai veio meses depois, verão quente de 2025, sol queimando como fornalha. Encontrámo-nos num café em Mafra, perto da basílica que ele tanto temia na juventude. Trabalho agora, em construção. Pouco, mas honesto. Apertei-lhe a mão, calos novos de trabalho real, bom, pai. Mantém. Não falámos do passado, falámos de futebol, do Benfica que vencerá a Liga, de netos hipotéticos. Saí dali sentindo o primeiro broto de algo novo, não amor, mas paz armada. A terapeuta elogiou o progresso, estás a reescrever o guião, João. E era verdade. Comecei um blog anónimo sobre dependências familiares, histórias de outros como eu, lisboetas, portuenses, alentejanos, sendo teias de apoio em vez de ódio. O Rui tornou-se coautor, o nosso duo improvável como Dom Sebastião e o seu perdido reino. Ainda assim, sombras persistem. Noites em que acordo suado, eco de gritos antigos. Caminho pelo Tejo, luzes da ponte 25 de Abril pescando como estrelas caídas, e penso, a vingança salvou-me, mas quase me afogou. Agora, navego águas calmas, mas sempre vigilante. Porque em Portugal, a família é oceano, vasto, traiçoeiro, mas inescapável. O outono de 2025 trouxe um vento ameno do Atlântico, folhas de plátano dançando nas calçadas do Chiado como confetes de um casamento forçado. O meu apartamento, outrora prisão de raiva, tornara-se refúgio, livros de Saramago empilhados, uma garrafa de Porto aberta na mesa, o laptop agora usado para criar em vez de destruir. O blog crescia, teias familiares, anónimo mas lido por centenas, histórias de filhos sugados por pais viciados, mães cúmplices em silêncios letais. Comentários fluíam, obrigado, irmão. Sinto-me menos sozinho no Porto. Era catarse coletiva, como um rancho de fado onde a dor se partilha. Mas o passado, como o vinho do Porto, envelhece mas não some. Uma carta chegou, selo de Fátima desbotado, a mãe, convidando-me para o aniversário dela, 60 anos. Vem, João. Sem promessas, só bolo e conversa. Hesitei, dedos traçando o papel como quem apalpa ferida cicatrizada. Liguei para a doutora Sofia, é armadilha. Ela riu suave, ou oportunidade. Vai, mas com olhos abertos. Marquei o bilhete de comboio, o mimo passando em tons de ouro e âmbar, coração batendo como tambor em procissão. Fátima era um mar de velas e rosários, peregrinos ajoelhados no santuário como folhas ao vento. A casa dela, um chalé modesto nos arredores, cheirava a alecrim e memórias. Ela abriu a porta, envelhecida mas serena, cabelos grisalhos presos em coque simples. Entraste, filho. A mesa estava posta para três, ela, eu, e uma prima distante, a tia Rosa de Braga, que sorria com dentes de ouro. Bolo de noz, café forte, conversa leve sobre o tempo, o preço das batatas. Mas os silêncios pesavam, como pausas no fado antes do lamento. Depois do bolo, a prima saiu, deixando-nos a sós. Eu mudei, João, disse ela, mãos entrelaçadas no colo. No convento, aprendi a rezar não por salvação, mas por verdade. Eu fui a aranha na teia. As palavras saíram como confissão em confessionário, voz trêmula mas firme. Ouvi, sem interromper, o relógio na parede tic-tacando como contador de pecados. Porquê, mãe? Porquê sugar em vez de sustentar? Ela chorou, lágrimas escorrendo como chuva em vidraça. Medo. O teu pai era o mar revolto, eu, a costa que se erudia. Pensava que te fortalecia, tornando-te independente cedo. Falei então, voz baixa mas afiada como navalha, independente. Ouvi-te chorar noites inteiras, mas no dia seguinte, pedias mais a tios, a vizinhos. Usaste-me como muleta. Ela assentiu, sem defesa. Sim. E peço perdão não para a absolvição, mas para que saibas, eu parei. Trabalho agora no ateliê em Leiria, costuro para turistas. Nada peço. Abraçámo-nos então, primeiro rígido como abraço de estranhos,
depois solto como raiz que se enterra. Não era perdão pleno, mas um troceio, como o de Spinoza com Deus, distante, mas reconciliado. Regressei a Lisboa de coração leve, mas o telefone tocou no comboio. O Rui. O teu pai fugiu do centro. Está na rua, em Cascais. O pânico subiu como maré alta. Dirigi-me para lá de carro, estradas costeiras serpenteando como veias expostas. Encontrei-o num banco da Praia da Conceição, barba por fazer, olhos vidrados no horizonte onde o sol se punha em bolas de fogo. Pai. Ele virou-se, lento como tartaruga. João. Não aguento mais as paredes brancas. Levei-o para um motel próximo, quarto cheirando a maresia e desinfetante barato. Ele falou horas, delírio de abstinência misturado com lucidez, as apostas como escape do mar que o aterrorizava, a mãe como âncora que o arrastava para o fundo. Eu queria ser melhor, filho. Para ti. Apertei-lhe o ombro, osso saliente sob a camisa fina. Então volta ao centro. Eu pago o que falta. Ele assentiu, lágrimas salgadas como o Atlântico. Na manhã seguinte, entreguei aos funcionários, o carro partindo em poeira de cascalho. Esses atos de misericórdia parcial mudaram-me. O blog evoluiu, post sobre redenção, histórias de quem perdoa sem esquecer. Um leitor contactou-me, um jovem de Coimbra, pai alcoólico, mãe ausente. O teu texto salvou-me de um empréstimo que me afundaria. Senti propósito, como o de um farol em Cabo da Roca, guiando navios perdidos. Mas a vida não é fado sem dissonâncias. Uma noite de novembro, trovões ribombando sobre Lisboa como deuses irritados, a ex-namorada, a Carla, bateu à porta. Alta, morena de olhos verdes como o Douro, partíramos há um ano por causa da minha obsessão com a vingança. Ouvi as histórias. Quero voltar. Hesitei, memórias de noites quentes no meu apartamento misturadas com discussões sobre a tua família tóxica. Deixei-a entrar, vinho servido em copos altos. Fizemos amor devagar, corpos redescobrindo mapas antigos, mas de manhã, ela disse, não posso competir com fantasmas, João. Ela partiu de novo, deixando um vazio maior. Liguei para a doutora Sofia, perdi outra. Não perdeste, escolheste-te a ti. Verdade. Comecei a namoriscar casualmente, uma barista no Nicola, uma programadora no Mito de Tec em Porto. Nada sério, mas sementes plantadas em solo fértil. O Natal veio, luzes piscando na Avenida da Liberdade como estrelas artificiais. Convidei-os, pai e mãe, para um jantar neutro, num restaurante em Belém. Eles vieram, tímidos como crianças em missa. Sentámo-nos à mesa de madeira escura, velas tremulando, mariscos fumegando. Conversa fluida, o pai falando de um emprego novo em Docas de Alcântara, a mãe de vestidos que costurara para uma noiva em Santarém. Rimo de anedotas antigas, o vinho soltando línguas. No fim, brindámos, à família que se reconstrói. Não era perfeito, mas era real, como Portugal, imperfeito, resiliente. Enquanto o ano acabava, sentei-me na varanda, Tejo Negro salpicado de luzes de barcos. A vingança fora o furacão, agora, a calmaria. Sabia que cicatrizes doem em dias de chuva, mas o sol voltava sempre. E eu, João Costa, filho de traidores redimidos, navegava em frente. O ano novo de 2026 amanheceu com um sol tímido sobre Lisboa, o Tejo despertando em tons de azul e ouro, como se o rio perdoasse os pecados da cidade. Eu acordava cedo agora, rotina forjada na forja da terapia e do tempo, café forte na varanda, laptop aberto para o blog que crescera para milhares de leitores. Teias familiares, não era mais só catarse, era movimento, com lives no Instagram onde anónimos partilhavam dores, um pai de Faro confessando vícios, uma filha de Évora perdoando ausências. O Rui gerenciava o lado tech, eu as palavras, nossa parceria como o vinho e a rolha, inseparáveis. A família, esse oceano traiçoeiro, acalmara-se em maré baixa. O pai instalara-se num quarto alugado em Alcântara, perto das docas onde carregava caixas de peixe fresco, trabalho braçal que lhe dera músculos de novo e dignidade perdida. Ligava-me semanais, voz rouca mas estável, ontem vi um atum como o do teu avô, João. Grande como um sonho. Ria-me, imaginando com as mãos calejadas no gelo, redescobrindo o mar não como inimigo, mas como provedor. A mãe mudara para Leiria,
ateliê florescente com encomendas de turistas alemães e ingleses que amavam os bordados minhotos. Visitava-me mensalmente, trazendo queijos da Serra da Estrela embrulhados em panos floridos. Nossas conversas eram pontos frágeis, receitas de caldeirada, memórias de verões em Cascais antes das apostas. Eu era cega, filho, dizia ela, olhos fixos nas mãos que agora criavam em vez de mendigar. Mas os olhos abrem-se com dor. Assentia, sem julgar, o julgamento fora a vingança, agora restava construir. Eu evoluíra. O emprego remoto dera lugar a uma posição fixa numa startup de em Lisboa, salário decente para um T2 maior no Príncipe Real, onde jasmins trepavam as paredes como esperanças. Namorei a programadora do mito, a Inês, de Aveiro com sotaque doce como ovos moles. Ela sabia da história, contara-lhe numa noite de vinho verde na doca do Jardim do Tabaco, e ficara, olhos castanhos cheios de empatia. Todos temos teias, João. Importa é não nos enforcarmos nelas. Uma primavera trouxe o teste final, o casamento da prima Rosa em Braga. Convidei-os a todos, pai, mãe, Inês, Rui. O comboio para o norte foi uma cápsula do tempo, risos forçados no início, depois fluidos como o rio Cávado. A cerimónia na sede de Braga, sinos e quando como bênçãos tardias, uniu-nos em bancos de madeira polida. O pai, de fato apertado, apertou-me o braço, orgulhoso de ti, filho. A mãe chorou no buquê, pétalas de rosas caindo como perdão. Inês sussurrou, vês? Teias podem ser redes de salvação. A recepção foi banquete transmontano, cabrito assado, folar quente, vinho tinto que soltava línguas. Dançámos ao som de concertina, o pai pisando pés com a mãe como nos velhos tempos, mas sem o peso do vício. Eu e Inês rodopiámos, o mundo borrando em luzes e risos. Naquela noite, no hotel com vista para o Neiva, fizemos planos, um apartamento partilhado, talvez filhos, nomes como Sebastião ou Maria, honrando sem repetir erros. Mas a vida, como o fado, guarda reviravoltas. Verão trouxe notícias, o pai recaíra, uma aposta inofensiva no Estoril que o deixou sem ordenado. Ligou-me em pânico, voz embargada, não digas à tua mãe. Ajuda-me, por favor. O velho instinto, raiva, subiu, mas engoliu como fel amargo. Não dinheiro, pai. Terapia de grupo. Eu vou contigo. Marcámos sessão em Lisboa, círculo de almas partidas partilhando histórias sob luzes fluorescentes. A mãe descobriu, claro, teias familiares tecem-se sozinhas. Veio de Leiria, furiosa como Lio alentejana, deixei de cair de novo. Confrontámo-o juntos, na minha sala agora cheia de livros e plantas. Ele confessou, lágrimas lavando o rosto enrugado. Medo de envelhecer sem nada. Abracei-os então, os três num emaranhado de braços e soluços, não família perfeita, mas real, rachada como azulejo antigo mas bela na imperfeição. Outono trouxe colheita, o blog ganhou prémio num festival de podcast em Porto, Vozes Invisíveis. Gravámos episódio final, não fim, mas ciclo, da vingança à reconciliação. Vozes sobrepostas, o meu narrando o que inicial, o pai adicionando, errei como homem, mas aprendo como pai. A mãe, o amor não é perfeito, é persistente. Milhares ouviram, mensagens inundando, inspiraste-nos a tecer de novo. Agora, dezembro de 2025, espera, o calendário mente, é 2026, mas o coração conta em estações. Sento-me na varanda do novo apartamento, Inês dormindo ao lado, o Tejo brilhando sob lua cheia. O pai manda fotos de peixes capturados, a mãe de vestidos prontos. A vingança, esse fogo que me consumiu, ardeu baixo agora, cinzas fertilizando solo novo. Eu, João, não sou mais vítima nem vingador, sou o tecelão, fiando teias de luz em vez de sombra. E enquanto gaivotas gritam sobre o rio eterno, sei, a família é Portugal, traições, redemption-se, mares revoltos e portos seguros. Navegamos, não sem dor, mas com ela, e isso nos torna inteiros.